A Rolex é uma das marcas de luxo mais prestigiadas do mundo, avaliada hoje em cerca de 8 bilhões de dólares. Sua história remonta a um século atrás e começou com um adolescente órfão cuja herança foi roubada. Sem nada além de sua determinação para superar seus desafios, ele fugiu de sua cidade natal e mudou-se para outro país. Após alguns anos trabalhando arduamente, ele decidiu seguir sua paixão e abriu um negócio de relojoaria. Mal sabia ele que este empreendimento o levaria a ser pioneiro nos relógios de pulso modernos, mudando toda a indústria e criando um império de bilhões de dólares. Uma série de infortúnios. Hans Wilsdorf nasceu em Kulmbach, Alemanha, em 22 de março de 1881, filho de Anna e Johann Daniel Wilsdorf. Ele era o segundo filho de 3 crianças. Sua família administrava um negócio bastante bem-sucedido, transmitido por seu avô, vendendo artigos de ferro, classificando-os na classe média. Infelizmente, sua mãe adoeceu nos anos seguintes e faleceu em 1892. Para piorar, um ano depois, seu pai também viria a falecer, deixando Hans órfão aos 12 anos. Agora sob a custódia dos irmãos de sua mãe, seu tio imediatamente decidiu vender o negócio da família e usou parte do dinheiro para a educação deles, colocando os 3 em um prestigioso internato chamado Ernestinium Coburg, na Baviera, Alemanha. Hans odiou essa decisão desde cedo e ficou deprimido. Enquanto vivia na nova cidade, Hans era visto como um forasteiro e frequentemente era provocado por outros meninos por causa de sua religião. Para superar sua infância difícil, ele decidiu focar na escola. Conforme ficava mais velho, ele entendeu que, embora não gostasse da decisão de seus tios, isso se tornou um fator importante para seu sucesso. Nossos tios não eram indiferentes ao nosso destino. No entanto, a maneira como me fizeram tornar-me autossuficiente muito cedo na vida me fez adquirir o hábito de cuidar de meus bens. Olhando para trás, acredito que é a isso que muito do meu sucesso se deve. Hans gostava de ler livros e tornou-se um aluno bastante brilhante na escola. As disciplinas em que mais se destacou foram matemática e línguas, onde aprendeu francês e inglês. Ele sempre foi curioso sobre viagens e sabia que os idiomas seriam muito úteis, o que eventualmente desempenharia um grande papel em sua carreira. Durante a escola, ele se tornou amigo de um menino suíço que lhe contava histórias de seu local de nascimento, La Chaux-de-Fonds, uma cidade localizada na Suíça, bem conhecida por sua longa história na indústria relojoeira, e Hans ficou muito intrigado com o lugar. Por conta própria. Um dia, Hans cansou-se do rumo de sua vida e deixou o internato na Alemanha para se mudar para Genebra, Suíça, aos 19 anos. Ele conseguiu um emprego como aprendiz em uma empresa internacional de exportação de pérolas. Esta empresa comprava pérolas de vários mercados, classificava, graduava e embalava para venda a joalheiros. Ele percebeu que a empresa não estava realmente criando nada, mas ainda assim obtinha grandes lucros. Lá, ele mergulhou para aprender suas táticas de negócios e estava ganhando bom dinheiro para sua idade. Um dia, Hans recebeu uma carta de seu amigo que lhe ofereceu um emprego para uma empresa chamada Kuno Korten. Kuno Korten era um dos maiores negócios de relojoaria de alta qualidade da época e exportava cerca de 1 milhão de francos suíços em relógios de bolso a cada ano. Eles também produziam alguns de seus próprios relógios do zero. Esta empresa bem conhecida tinha sede em La Chaux-de-Fonds, o lugar que ele sempre quis ir. Mesmo que a empresa na qual ele já trabalhava fosse mais benéfica para ele, sua curiosidade pelo lugar e pelos negócios relacionados a relógios era maior. Portanto, em 1900, ele mudou-se para La Chaux-de-Fonds para trabalhar para esta empresa. Ele foi contratado como correspondente e escriturário em inglês, graças à sua capacidade de escrever e ler inglês que havia aprendido na escola, e recebia um salário mensal de 80 francos suíços. Ele também era responsável por dar corda em centenas de relógios de bolso todos os dias e verificar se estavam precisos. Ele obteve uma tremenda visão sobre a relojoaria e adquiriu uma grande quantidade de conhecimento sobre como todos os tipos de relógios eram produzidos. No entanto, seu tempo lá foi interrompido. Ele teve que voltar para a Alemanha e servir ao exército depois de apenas 2 anos na Kuno Korten. Após seu serviço, aos 22 anos, ele mudou-se para Londres, Inglaterra,
para trabalhar para outra empresa de relógios de alta qualidade. Lá, ele era responsável por um papel maior e agora estava encarregado de aumentar suas vendas. Durante os 2 anos que permaneceu lá, ele conseguiu com sucesso encontrar mais clientes para a empresa e aumentar suas vendas com o tempo. A essa altura, ele já pensava em construir seu próprio negócio de relógios e estava aprendendo tudo o que podia para aprofundar seu conhecimento em seu futuro negócio. Durante esses anos, ele também conheceu sua futura esposa, Florence Frances Mycroft, e se casaria pouco depois. Wilsdorf e Davis. Um dia, Hans estava sentado do lado de fora com seu cunhado muito mais velho, Alfred James Davis, e conversavam sobre a vida e planos para o futuro. Hans disse a ele que se sentia confiante o suficiente para abrir seu próprio negócio de relógios, mas precisava de algum capital. Alfred tinha o dinheiro e sabia o quão apaixonado Hans era por relógios. Apesar de ser muito jovem, ele apostou no alemão e disse que iria ajudá-lo em seu empreendimento comercial e estava pronto para investir seu dinheiro. Eles apertaram as mãos e, em 1905, fundaram a Wilsdorf Davis Limitada, que eventualmente se tornaria a Rolex alguns anos depois. Eles fizeram uma parceria com uma empresa de relógios suíça chamada Hermann Egler, que tinha sede na Suíça, e começaram a importar movimentos do país suíço para a Inglaterra, colocando-os em caixas de relógios. Eles também abriram um escritório em Bienne, Suíça, para favorecer sua parceria lá. Logo depois, eles se especializaram na distribuição de relógios a preços acessíveis. Mesmo que Hans fosse um amante de relógios, havia uma coisa importante que ele considerava desfavorável na indústria de relógios: os relógios de bolso. Na época, os relógios de pulso eram usados principalmente por mulheres como joias e eram desprezados por alguns, o motivo sendo por não serem muito precisos no tempo. Esses relógios eram muito menores que os relógios de bolso e consistiam em movimentos menores, o que regularmente fazia o relógio adiantar ou atrasar devido a pequenos detalhes nos movimentos. Esta era a principal razão pela qual os relógios de bolso eram mais populares na época e eram considerados masculinos por seu tamanho grande. Mas para Hans, ele principalmente achava inconveniente usá-lo. Era um pequeno aborrecimento para ele cada vez que tinha que colocar a mão no bolso para ver as horas, especialmente quando suas mãos estavam ocupadas. Até então, pensava-se ser quase impossível criar o relógio de pulso perfeito que pudesse mostrar consistentemente a hora exata e ser de uso diário. Minha opinião pessoal é que os relógios de bolso quase desaparecerão completamente e que os relógios de pulso os substituirão definitivamente. Hans Wilsdorf, 1914. Hans previu que, mais cedo ou mais tarde, os relógios de pulso seriam a nova norma para todos e estava totalmente comprometido em encontrar uma maneira de criar o relógio de pulso perfeito para isso. Ele passou os vários anos seguintes viajando para muitos países ao redor da Europa e conheceu inúmeros relojoeiros para discutir os pequenos detalhes dos relógios. Durante esses anos, ele começou a lançar seus próprios relógios de pulso, começando no mesmo ano em que fundou sua empresa. Um relógio após o outro, ele estava se dedicando a criar um relógio de pulso de melhor qualidade e confiável para homens e mulheres, aplicando o que aprendeu com outros relojoeiros em sua jornada. Logo depois, sua empresa começou a ganhar tração. Em 1908, era uma das principais empresas da indústria relojoeira na Inglaterra. Rolex. A essa altura, Hans queria mudar o nome de sua empresa para algo sofisticado, cativante e fácil de dizer, independentemente do idioma. Também precisava ser curto para que o nome coubesse facilmente no mostrador do relógio. Ele passou um bom tempo combinando 5 letras do alfabeto para criar algo, até que finalmente Rolex nasceu. Ele soube imediatamente que era o perfeito e, alguns dias depois, registrou o nome Rolex como marca comercial da Wilsdorf e Davis Limitada em 1908. Durante os anos seguintes, a Rolex tornou-se conhecida por seus relógios de pulso de alta qualidade e muitas pessoas ricas já começavam a usá-los. Mas não demorou muito para que a Primeira Guerra Mundial estourasse e muitos negócios, incluindo empresas de relógios, lutassem para permanecer ativos e até tiveram que fechar em alguns casos. Mas não a Rolex. Este evento trágico só tornou a empresa de Hans mais famosa por causa de seus relógios de pulso já confiáveis.
Muitos soldados receberam relógios Rolex em vez de relógios de bolso porque era muito mais fácil e seguro de usar. Também os ajudou a coordenar melhor seus ataques por causa de sua precisão no tempo. A essa altura, a empresa havia crescido a tal ponto que empregava 60 pessoas em 1914 e tinha grandes espaços de escritórios abertos em Londres. Para aumentar sua credibilidade, a Rolex já havia conquistado a primeira classificação de cronômetro para relógio de pulso da Suíça, seguida por um certificado de classe A de precisão do Observatório Kell de Londres. Isso tornou a marca mais confiável para as pessoas comprarem. Mas nem tudo eram flores para Hans. Em 1914, os britânicos aplicaram um imposto de 33% para todas as empresas registradas na Grã-Bretanha que exportavam mercadorias através das fronteiras internacionais. Tornou-se uma grande preocupação para Hans, então ele mudou a sede de sua empresa de Londres para Bienne, Suíça, para evitar esses impostos. Outra razão para sua mudança foi por causa da Guerra Mundial. As pessoas da Grã-Bretanha começaram a desgostar dos alemães. Como o nome Hans Wilsdorf era claramente alemão, embora ele tivesse registrado a Rolex antes, ainda usava o nome Wilsdorf e Davis na Inglaterra, que estava sendo desprezado. Isso também o levou a mudar completamente o nome de sua empresa de Wilsdorf e Davis Limitada para The Rolex Watch Company Limitada em 1915. Anos depois, Hans também registraria o famoso logotipo da marca registrada da Rolex, a coroa de 5 pontas, que foi implementada a partir de então no mostrador de seus relógios. Em 1919, a Rolex Watch Company mudou seu escritório principal de Bienne para Genebra, onde ainda está hoje. A partir de agora, a empresa focou na fabricação dos movimentos dos relógios em Bienne e os transportaria para Genebra, onde verificavam cuidadosamente se os movimentos eram precisos, finalizando-os com seu design de alta classe e lançando seus produtos. É aqui em Genebra que Hans iria se dedicar completamente com sua equipe para melhorar a inovação técnica do relógio de pulso. Devemos ter sucesso em tornar a caixa do relógio tão hermética que nossos movimentos serão permanentemente garantidos contra danos causados por poeira, transpiração, água, calor e frio. Somente então a precisão perfeita do relógio Rolex será garantida. Graças à sua paciência e determinação, isso eventualmente valeu a pena, e valeu muito. Em 1926, a Rolex lançou seu novo modelo que mudaria para sempre a indústria de relógios. O Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova d'água da história. Este novo modelo foi selado com uma caixa muito apertada que proporcionava uma proteção ideal para os pequenos movimentos do relógio dentro, levando-o a ser à prova d'água. Hans sabia que isso era revolucionário e as pessoas certamente estariam interessadas nele, mas ele decidiu esperar pela oportunidade perfeita para apresentá-lo ao mundo de uma maneira muito criativa. A mente genial do marketing. Em 1927, Hans soube sobre uma mulher de Londres chamada Mercedes Gleitze, que afirmava ser capaz de atravessar o Canal da Mancha a nado, um corpo d'água de 33 quilômetros que separa a Inglaterra da França. As pessoas não acreditavam nela, então ela foi programada para fazê-lo novamente na frente de milhares de pessoas, mesmo com a temperatura da água muito mais fria. Hans viu a oportunidade e incentivou-a a usar um relógio Rolex Oyster em volta do pescoço. Depois de nadar por mais de 10 horas, ela foi retirada da água depois de quase congelar até a morte e chegou a cerca de 4/5 do caminho através do canal. A tarefa não foi um sucesso completo, mas o Rolex Oyster saiu da água em perfeitas condições. As pessoas ficaram loucas pelo relógio e Hans seguiu a publicidade colocando um anúncio na primeira página do jornal London Daily Mail relacionado ao evento. Este é o ponto em que a Rolex alcançou fama internacional como um relógio revolucionário. Para aumentar o hype, Hans também comercializou seu Rolex Oyster dentro de aquários com peixes reais na vitrine de todas as concessionárias Rolex para as pessoas verem quando passavam. Esta estratégia genial funcionou maravilhosamente e as pessoas ficaram viciadas nos produtos. A essa altura, Hans decidiu anunciar pesadamente a Rolex. Então, em 1928, ele trabalhou com a principal modelo britânica da época, Evelyn Lane, para promover seus relógios, e é claro, havia fotos dela usando seu relógio de pulso dentro de um aquário. A publicidade não parou por aí. Em 1933,
Os Rolex Oyster foram vistos no jornal novamente, relacionados a um voo sobre o Monte Everest, no qual os membros da tripulação que usavam seus Rolex ficaram muito satisfeitos em ver que, após o voo, seus relógios ainda estavam 100% funcionais. Outro exemplo foi quando o famoso piloto Malcolm Campbell estabeleceu um recorde de velocidade dirigindo cerca de 300 milhas por hora usando seu Rolex em 1935. Hans pediu sua permissão para publicizar isso e Malcolm aceitou, recusando-se a ser pago. Nesse ponto, as pessoas começaram a perceber a Rolex não apenas como um relógio de design de alta qualidade, mas também como um relógio de pulso confiável e técnico que qualquer pessoa pode usar para o uso diário. Apenas um ótimo marketing é necessário para tornar uma empresa bem-sucedida. Novos modelos. Durante esses tempos, a Rolex continuou a fascinar as pessoas quando introduziu seu modelo atualizado, o Rolex Oyster Perpetual, em 1931, que foi o primeiro relógio de pulso à prova d'água e automático da história. Seu modelo anterior, o Rolex Oyster, foi uma grande conquista, mas o desafio era que você ainda tinha que dar corda manualmente no relógio com frequência, o que tornava mais difícil por causa de sua caixa apertada. Você tinha que desenroscar a coroa Oyster primeiro, dar corda e, em seguida, rosqueá-la novamente. Criar este relógio automático era um sonho que, por séculos, as pessoas tentaram aperfeiçoar, mas nenhuma teve sucesso. De 1934 a 1940, Hans também produziu alguns relógios de alta qualidade fora da empresa Rolex e os registrou com seu próprio nome, mas foram descontinuados devido ao ódio que os mercados francês, britânico e americano tinham pela Alemanha. Mesmo com todas as suas conquistas, Hans às vezes lutava para abrir caminho no mercado e tinha que fazer o dobro do esforço para criar uma empresa bem-sucedida devido ao seu nome alemão. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, a Rolex sofreu um duro golpe. Tornou-se difícil e caro exportar produtos para fora da Suíça para alguns outros grandes mercados na Europa. Hans estava frustrado com a situação e, para aumentar sua má sorte, outra tragédia se seguiu. Sua esposa faleceu em 1944. Para comemorar sua esposa, ele estabeleceu a Fundação Wilsdorf, uma organização de caridade para causas sociais. Algo a mencionar. Pouco antes da morte de Hans, ele transferiu 100% da propriedade da Rolex para a Fundação Wilsdorf, que ainda possui e controla a Rolex até hoje. Portanto, a Rolex nunca será tornada pública ou vendida, nem nunca pagará quaisquer impostos porque é essencialmente uma instituição de caridade. Assim que a Segunda Guerra Mundial terminou, a Rolex começou a decolar tremendamente. Para se ter uma ideia, em 1946, a Rolex havia vendido seu 50.000 graus cronômetro Rolex certificado, que eles começaram a certificar 20 anos antes. No ano seguinte, em 1947, suas vendas atingiram seu 100.000 graus cronômetro Rolex certificado, dobrando suas vendas das 2 décadas anteriores em um único ano. Seu sucesso foi respaldado por seu novo modelo lançado em 1945, o Rolex Datejust, o primeiro relógio de pulso à prova d'água e automático a indicar a data do mês no mostrador. Isso foi seguido por outro modelo revolucionário quase 10 anos depois, o Rolex Day-Date, o primeiro relógio de pulso à prova d'água e automático a incluir não apenas a data do mês, mas também o dia da semana. Esses tipos de relógios ainda são vistos até hoje, o que muitas vezes é o padrão para o uso normal de relógios de pulso. Durante os anos 50, a Rolex continuou lançando uma série de relógios inovadores. O mais lendário foi o Rolex Submariner, introduzido em 1953. Foi o primeiro relógio de pulso à prova d'água para mergulho profundo que poderia atingir 100 metros de profundidade no oceano sem se tornar disfuncional. Hans Wilsdorf faleceu no ano de 1960. Após sua morte, a Rolex começou a se aproximar da marca de luxo que é hoje. A empresa focou seu marketing mais em ser uma coleção de relógios exclusiva para pessoas da alta sociedade, o que funcionou. Outro fator a considerar é que, em 1985, a Rolex começou a fabricar seus relógios com aço 904 litros, um aço muito durável e caro, tornando-se o primeiro relógio a fazê-lo, o que é uma das razões para seus preços caros hoje.
A Rolex permanece como a marca de relógios mais reconhecível do mundo. De um menino órfão que começou do nada, Hans Wilsdorf seguiu seu próprio caminho e é responsável por mudar a indústria de relógios para o que conhecemos hoje. Sua paixão por design e inovação técnica o colocou na lista de um dos homens mais influentes da indústria, e seu legado pode ser visto hoje em cada pessoa usando uma Rolex. Obrigado a todos por assistirem. Certifique-se de se inscrever e até a próxima.